Nós vamos falar agora sobre as assinaturas ou licença de uso do gestor Bula. Eu quero começar dizendo para vocês que o gestor Bula Web é free, totalmente livre para preenchimento do DFC-DLP de uma farmácia. Se você tem uma farmácia que é só fazer o DFC-DLP manual, de forma manual, igual você faz em planilhas, né, que a gente já distribuiu inúmeras vezes planilhas de DLP e DFC, você pode fazer isso no gestor Bula Web para o resto da vida sem pagar nada. É totalmente livre, nós não vamos cobrar nada para fazer DFC, DLP de formato manual. Por quê? Porque nós já dávamos inclusive planilhas disso. No desktop também era livre e aqui continua sendo livre e por tempo indeterminado. Você não é que você vai ter vai ter que pagar nada por isso e que depois de 1 ano ou 2 anos a gente vai cobrar. Não, é para o resto da vida, é livre. Esse valor ele é livre para o resto da vida. Muito bem, só que tem alguns pontos-chave que nós cobramos. Então veja bem, não temos condição de fazer para o resto da vida de graça. Eu quero mostrar aqui para vocês os pontos de bloqueio. Olha só. Se você quer o DLP semiautomático, o DLP automático ou o Infobula, que é aquele preenchimento automático que mostra o perfil de venda da sua farmácia, DLP automático sem você lendo as suas notas fiscais, sem que você faça manualmente, isso aqui você vai ter que pagar pelo uso para um determinado número de tempo, número de dias, 365 dias, 180 dias, quer dizer, uma vez anualmente, se você usa DLP semi-automático, DLP automático ou Infobula. Nós vamos ter um vídeo que demonstra cada uma dessas funcionalidades. Outra funcionalidade que vem junto é se você quer trabalhar com gerenciador financeiro e preencher o DFC através do gerenciador financeiro. São duas funcionalidades aqui, ó, juntas, gerenciador financeiro e DFC com gerenciador financeiro. Também tem um número, um ponto de bloqueio que você compra isso para usar determinado número de dias. Outra coisa que deu muito trabalho para desenvolver e que o Instituto Bula tem que cobrar é os indicadores de performance com o simulador de resultados. Porque o simulador de resultados ele vai te mostrar vários tipos de DLP e também a relação de produtos e com o DLP com seu lucro blindado ou não. E os indicadores de performance têm os gráficos com com a venda por metro quadrado, tem posicionamento relativo e vários outros indicadores que tem lá. São 36 indicadores diferentes. Então é um ponto de bloqueio também. Cadastro padrão Bula e simulador de precificação. Aqui, esses dois são juntos. Quando você compra o acesso do cadastro padrão Bula, é que você quer acessar o cadastro padrão para ver os códigos tributários, código de PIS, de COFINS, preços de medicamento PMC de fábrica. Tem tudo lá a respeito de produtos para a sua farmácia no seu estado. Então o sistema já é inteligente para escolher a sua farmácia no seu estado. E também o simulador de precificação. Ele é um ponto também importante, né, que é junto com o cadastro padrão. Então é um ponto de bloqueio também que não é de graça. Dr. Bula. Dr. Bula é um módulo que é um verdadeiro software de atendimento clínico para aqueles farmacêuticos que faz atendimento clínico ao cliente. Então você pode controlar a cliente, o prontuário do cliente, o que foi passado, quais os medicamentos que foi passado, os resultados de exames deles. Então o Dr. Bula é um módulo que é um verdadeiro software. Então você pode ou não usar o Dr. Bula. Né? É um ponto de bloqueio também. E o número máximo de CNPJs filiais é outro ponto de bloqueio. Por exemplo, não é justo que se você tem uma farmácia única, faz DLP e DFC manual, você não paga nada. Mas se você, mesmo que faça DLP manual, mas você tem 10 farmácias, você não vai pagar por uma delas, que é a primeira, mas vai pagar um valorzinho para cada uma das outras 9, porque isso consome banda de internet, consome servidor da gente, então nós temos que passar um pouco desse valor. Então nós temos aqui, olha, os DLPs automáticos, vamos recapitular.
os pontos de bloqueio de validade, de pagamento e validade, que é opções de pagamento e validade, é os DLPs automáticos, o gerenciador financeiro, os indicadores de performance e simulador de resultados, cadastro padrão bula e simulador de preços, de novos preços de produtos, que seja capaz de você ganhar do concorrente e ainda ter lucro, ele te mostra isso, e o Dr. Bula. Então são apenas 5 pontos de bloqueio, 5 pontos aqui, ó. E o outro ponto é um número de filiais, que você vai ter que pagar um valorzinho para cada número, para cada filial que você tiver, tá certo? Mas quanto mais filiais, esse valor tende a cair. Vamos lá ver isso, como que funciona o sistema. Você entra aqui no aplicativo e você vai em cadastros, você vai ter aqui embaixo assinaturas. Assinaturas é o mesmo que licença de uso. Isso vai aparecer apenas para o lojista administrador. Os outros usuários que entrarem não vão poder entrar, não vão ver essas assinaturas aqui. Somente aqui está aparecendo para mim, porque eu entrei aqui, ó, como lojista administrador, tá vendo? Ó, sou lojista administrador. Então, se eu sou lojista administrador, vai aparecer assinaturas aqui. Bom, assinaturas, nós temos 3 abas. Nós temos a primeira aba de dados de compra, onde vem aqui uma ação de ativação. Aqui é o código de ativação do produto que foi comprado, a data da venda, ou seja, a data que o lojista administrador comprou esse direito, né, de uso, o CPF ou CNPJ de quem comprou, o CPF do lojista administrador, a quantidade de filiais que ele comprou, para 100 filiais, o valor pago que ele pagou, o valor do bônus e o código do bônus. Então, aqui do desconto. Então, aqui vem dados de compra. Agora mesmo eu vou falar desse campo, esse botãozinho de ação aqui, ó. Aqui nós temos assinaturas e validades. Nós, vindo da esquerda para a direita, nós temos aqui, ó, gerenciador, CNPJ da farmácia cadastrada, né, que tem aqui 2 farmácias, uma matriz filial, o gerenciador financeiro com DFC, com gerenciador financeiro, o controle deles. Vai vencer quando? Dia 13/8/2020. Tá vendo? Por enquanto, ele tem a validade até nessa data. O DLP semi-automático e DLP automático Infobula tem essa mesma data também. Os indicadores de performance e simulador de resultado também. O cadastro Bula e simulador de precificação também essa mesma data. E o Dr. Bula essa mesma data. Nas informações adicionais, para cada ponto desse aqui, ó, Dr. Bula, cadastro padrão, indicador de performance, ele traz quantos dias falta. Olha só, ele simplesmente é a mesma tabela que tinha assinatura e validades aqui, só que em vez da data ele traz para a farmácia cadastrada a quantidade de CNPJ vinculados ao lojista, que é 2, né, a matriz e a filial, mostra o número de dias para expirar o gerenciador financeiro, 120 dias. Número de dias DLP automático e DLP semi-automático Infobula, para acessar essa opção, 120 dias também. Então aqui, à medida que vai passando os dias, vai mostrando para o lojista administrador que esse número de dias aqui vai diminuindo. Então ele pode ter aqui o controle de quantos dias que falta para finalizar, para expirar esse número de dias. Digamos que esse lojista administrador, vamos fazer de conta que ele assistiu um curso do Instituto Bula ou fez uma consultoria, ou então ele recebeu lá um bônus do Instituto Bula para usar nas 2 farmácias dele, por 120 dias, todos os módulos, né? O módulo Dr. Bula, o módulo Cadastro Padrão Bula, o módulo indicadores de performance, o módulo de DLPs automáticos e semi-automáticos. Então, ele tem os 120 dias. Tudo bem. Mas aí, ele pode ir usando naturalmente. Só que aí, ele foi lá, houve uma promoção, ganhou um bônus lá muito barato e resolveu ir lá e fazer com uma compra. Aí, essa compra dele vai aparecer aqui, ó. Ele usou o código de ativação do produto, que é esse código aqui, foi o código que ele recebeu de bônus lá de um consultor ou de um professor do Instituto Bula. E aí, quando ele compra lá e passou o cartão dele, ou então pagou o boleto, automaticamente já cai aqui, automático, o código de ativação aqui.
a data da venda, o CPF de quem comprou, o número de filiais que ele pode, o valor total que ele pagou, o CPF fica aqui. Muito bem, só que ele não precisa ativar esse campo ação aqui, ó, é para ele ativar essa compra. Essa compra vai dar direito aos módulos de 365 dias. Por quê? E sem filiais, eu acho que é 365 dias, nós vamos ver agora mesmo. Ele vai dar mais tempo, além desses tempo que está aqui, ó. Então, em vez de vencer em 30/8, quando ele ativar essa compra que foi feita aqui, ele vai pegar o número de dias que falta aqui, que é 120 dias para cada módulo, e vai acrescentar o número de dias que ele ainda comprou aqui. Se ele comprou 365 dias, vai acrescentar 120 dias é que ele ganhou. Ele fez lá, ele ganhou, digamos que ele ganhou de um professor, 120 dias lá para usar todos os módulos do gestor Bula Web. E aí ele está com 120 dias, mas aí ele quis aproveitar a promoção, porque ele fizeram um preço muito barato para ele, e aí ele comprou e ele caiu aqui no dados de compra, cai automaticamente, ele vem aqui, viu que já caiu aqui o dados de compra, então ele tem que ativar, ele é que vai ativar. Então ele pode colocar aqui a ação de ativação. Veja bem, se ele comprou, vamos ver quantos números de dias. Essa ação de ativação é o lojista administrador que tem que fazer. O sistema não faz automático. Sabe por quê? Porque às vezes o lojista administrador ele quer falar o seguinte: não, eu vou usar esses 120 dias aqui primeiro. Quando o sistema me avisar que estiver faltando 30 dias, eu venho aqui no dado de compra e venho aqui e ativo para uma farmácia, depois ativo para outra. Quer dizer, fica na vontade dele. Mas se ele quiser ativar antes, ele não vai perder esses 120 dias que ele tem aqui, ó. Esses 120 dias aqui vai pegar os 120 dias que ele ganhou e vai acrescentar com o número de dias que ele comprou. Então vamos clicar no botão ação só para ver como que isso acontece. Olha só, botão de ação, ele vai código de ativação, ativação disponível. Olha, 101 ativação, porque ele comprou para 100 mais a matriz que ele já tinha, então ficou para 101 empresas. Ele pode colocar, se ele quiser, até 101, sem problema. Só que todas elas vão sair ligadas a ele. Muito bem, ele já comprou para 101. CNPJ. Está aqui o CNPJ dessa aqui, que é a razão social, farmácia Bula Filial Limitada, e essa aqui, o outro CNPJ é da matriz. Digamos que ele fala assim, não, eu só vou ativar a matriz. Vamos ativar só a matriz por enquanto. Só a matriz. Eu vou aqui clicar em ativar. O que aconteceu? Ativação com êxito, assinatura ativada com êxito para a farmácia. Bom, ele vai carregar. Vamos agora olhar as informações de a validade. Olha só, para essa farmácia matriz, era 13/8/2020. Agora saiu para 13/8/2021. Tá vendo? Por quê? Porque foi adicionado aos 365 dias que existia nesse bônus, nesse código de ativação de compra aqui, ó. Então foi adicionado e agora ficou, em vez de ser 365 dias, porque a compra dele foi para usar mais 365 dias, cada módulo desse. Dr. Bula, DLP automático, 365 dias. Mas como ele já tinha ganhado, ele já tinha 120 dias antes, foi para 485 dias sem pagar. Quer dizer, ele vai ficar usando todos os módulos por 485 dias. Não se preocupe. Quando der 30 dias para vencer, toda vez que for entrar no sistema, vai abrir uma mensagenzinha aqui do lado para o lojista administrador falando que falta 30 dias para vencer. Depois falta 29 dias para vencer. E aí ele vai avisando. Mas até lá ele não vai te importunar, ele não vai te mostrar nada para te cobrar, não, porque você tem, para a matriz, tem 485 dias. Muito bem. Você não precisa esperar vencer os 120 dias. Está vendo aqui que ele pegou os 365 e colocou mais os 120 que já existia? Então o sistema ele é honesto, ele não te come os 120 dias que você tinha ganho, não. Né? Aí
lojista administrador pode vir novamente em dados de compra, falar, bom, eu vou agora ativar a filial. Para que eu vou deixar para ativar depois? Vou ativar logo, porque eu já fico com ela ativa, né? E aí, então, ele vem ativar aqui, fez ativação com êxito, né? O sistema já deu aqui que fez ativação, atualizando a página, ele atualizou. Vamos ver agora na assinatura da filial. Olha aqui a filial que começa com o CNPJ 36. Foi também para a mesma data, todos os módulos, tanto o gerenciador financeiro, DLP automáticos, indicadores de performance, o simulador de resultados e cadastro Bula, cadastro padrão e o Dr. Bula. Tudo também foi para a mesma data. Vamos ver o número de dias. Olha lá, o número de dias para vencer pulou de 120 dias para 485 dias, porque a compra que ele fez foi para mais 365 dias de uso. Muito bem, digamos aqui ele comprou para 100 farmácias. Digamos que ele tenha 120 farmácias. Ele vai poder, aqui o sistema permite o cadastro de farmácias aqui, ó, o tanto de farmácia que ele tiver. Se ele tiver 200, 300, ele pode cadastrar o tanto que ele quiser. Só que o controle de entrada é aqui em assinaturas, ativação nos dados de compra. Inicialmente, geralmente o Instituto Bula ele dá uns dias liberado para quando você se cadastra inicialmente, ele já traz aqui uma quantidade de dias aqui, ó, para todos esses módulos liberado para você estudar o sistema, usar um pouco por determinado número de dias. Tem vezes que é 30 dias, tem uns que às vezes tem uma promoção para 90 dias, assim vai. Só que nesse meio de tempo, se você interessar continuar utilizando, você tem que ir lá na página do Instituto Bula e fazer uma compra. Quando você compra lá, vai vir um código de ativação do produto para cá, para essa parte aqui. Quando chegar o código de ativação aqui, é necessário que o usuário faça, o lojista administrador faça esse procedimento de ação aqui, ó. Ele vem aqui, olha lá, não falta nenhuma farmácia disponível. Se faltasse, ele vem aqui e ativa cada farmácia que ele quiser. Então, voltando naquele raciocínio, se ele tiver 200 farmácias, mas ele comprou só para 100 filiais, e ele tem a matriz e mais 200, ele tem 201 lojas, a matriz ele não paga, ele vai pagar somente para as outras. E aí, mas se ele quiser fazer DLP automático e gerenciador financeiro, aí ele vai ter que pagar para a matriz também. Só que aí, nesse exemplo, ele comprou para 100 farmácias. O que vai acontecer? Se ele tem 201, ele vai poder ir ativando aqui até essa quantidade de 100 farmácias. Se ele tiver mais do que 100, ele não vai permitir mais. Quando ele clicar em botão de ação aqui, vai sair todas as farmácias, ele vai ativando. Cada vez que ele ativar uma farmácia, o sistema dá aqui, em algum lugar aqui, ele mostra quantas farmácias que ainda falta para ativar, que ele tem direito. Quantidade de CNPJ vinculados, está aqui duas farmácias, número de filiais, ele dá em algum lugar aqui que eu me esqueci, número de filiais que ele ainda pode, quantidade de filiais ao todo, aqui, a quantidade de filiais adquiridos, 100. E aí ele mostra, não, é a hora que vai fazer a ativação, é que ele mostra, aqui ó, quando ele vai ativar, você marca as farmácias e ele vai te mostrar quantas farmácias que ainda falta para você poder ativar. Se você tem 200, você vai poder ativar até 100 para funcionar. As outras você vai ter que comprar novamente, porque senão você não vai entrar somente nos DLPs automáticos, gerenciador financeiro, simulador de precificação, cadastro Bula, indicadores de performance. Essas partes mais complexas do software, que a gente gastou mais para desenvolver. DLP deve ser não. Para as 200 ele vai entrar. DLP deve ser manual. Ele vai entrar, tá certo? E ele pode entrar e criar uma por uma, sem problema. O sistema não bloqueia ele cadastrar lojas aqui, ó, farmácias aqui. Ele pode cadastrar todas elas. Só que depois ele vê
qual delas que ele vai querer comprar assinatura para essas partes mais complexas que a gente acabou de dizer. Lembrando que a gente só cobra valores de empresas, valores só de pontos que a gente citou, pontos complexos, que é o pontos de bloqueio que a gente chama. São 5 pontos de bloqueio e mais o número de filiais. Só isso. É só isso que o Instituto Bula só cobra nesses pontos. Que é a parte mais complexa que eu falei. Então, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida em relação a dados de compra, assinaturas e validades, você pode chamar aqui no suporte técnico. O suporte técnico verifica para você. Mas dessa forma aqui, ó, o lojista administrador tem total controle de quando vai expirar a data de validade, também o número de dias que tem para frente. Então até lá e até o próximo vídeo.